Olá, visionários, tudo bem? Hoje a gente vai voltar ao assunto de hidrocoloides que eu deixei para trás talvez no último mês, mas nós temos ainda uma parte para cobrir, não é? Eu vou pedir antes de mais nada desculpas a todos pela minha voz. Esse final de semana eu tive o curso de. No final da semana passada eu tive o curso de formação em inovação de alimentos aqui em Lajeado, foi muito legal, mas normalmente após os cursos eu fico com essa voz mais rouca, né? Bom, a gente está aí na saga de como usar hidrocoloides, numa tentativa de fazer uma visão abrangente, bem didática sobre o que são os hidrocoloides e como eles podem ser usados na indústria e as principais recomendações para a gente conseguir ter a melhor funcionalidade de cada um deles, né? Nós já vimos a dispersão e hoje nós vamos ver a hidratação e o espessamento, e no próximo vídeo nós veremos gelificação. Bom, retomando o que nós vimos nas últimas duas apresentações, né? Uma das coisas importantes é como obter a funcionalidade esperada. Para todos os hidrocoloides, nós temos a etapa de dispersão. Essa etapa é crítica e crucial para que o hidrocoloide funcione. Se vocês quiserem ver esse vídeo de dispersão, ele está aqui na página. Depois da dispersão, todos os hidrocoloides passam pela etapa de hidratação. E alguns hidrocoloides, posteriormente, passam pela etapa de gelificação. Quais são eles? Goma guar, goma xantana, CMC, alginato, carragena lambda e LBG vão passar apenas pela etapa de dispersão e hidratação. E carragena capa iota, pectina, agar, alginato novamente, metilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, gelana e as duas proteínas que têm comportamento de hidrocoloides, gelatina e colágeno, passam por dispersão, hidratação e gelificação. Como vocês podem ver, o alginato está nas duas categorias. Dependendo da aplicação que nós estamos trabalhando, nós podemos lançar mão da capacidade espessante do alginato ou da capacidade gelificante do alginato. E dessa forma a gente passa ou não pela etapa de gelificação com esse ingrediente, tá bom? Continuando, não tem como frisar mais. Hidrocoloides precisam estar hidratados para funcionarem. Quando a gente vê no fundo do tanque grumos de hidrocoloides ou dentro da nossa massa grumos de hidrocoloides, grumos brancos normalmente ou de cor creme, quando nos filtros do nosso sistema de preparação de salmoura ou de hidratação de gomas nós temos muita presença de hidrocoloides em grumos, nós temos ali hidrocoloides não hidratados. De modo geral, quando o hidrocoloide se hidrata, ele deixa de ser visível. Ele se dispersa de tal forma na água que você não enxerga mais as partículas. Então, se você está enxergando partículas, sejam pequenas ou grandes, é provável que você não esteja hidratando completamente o seu hidrocoloide. E assim você não está empregando 100% da capacidade que ele poderia estar usando e provavelmente você tem sobredosagem deste hidrocoloide no seu sistema. Então, há várias formas de a gente resolver essa questão de hidratação, nós vamos ver hoje algumas delas, mas tudo começa lá na dispersão que a gente falou no vídeo anterior. Quais são então os fatores que afetam a dispersão? Eles são o tamanho de partícula, a agitação, os dispersantes utilizados e para hidratar nós temos que dispersar. Se vocês quiserem ver o vídeo inteiro novamente sobre dispersão, eu falo sobre como cada uma destes fatores afeta a dispersão no vídeo anterior. Bom, e o que é hidratação? Hidratação nada mais é do que, estando o hidrocoloide 100% disperso naquela solução, naquela água, normalmente os hidrocoloides são solúveis em água, nós temos um hidrocoloide derivado de celulose, que é solúvel em óleo, mas de modo geral eles são solúveis em água. Temos hidrocoloides que também são solúveis em leite, mas normalmente solúveis na fração aquosa do leite, não é? Então, estando o hidrocoloide totalmente disperso naquela água, esse hidrocoloide forma ligações com a água, normalmente pontes de hidrogênio.
ou então algumas ligações iônicas quando nós temos hidrocoloides que são sais, né? Por exemplo, o alginato de sódio é um sal, então o alginato pode formar ligações iônicas e pontes de hidrogênio com a água, às vezes até ao mesmo tempo. É neste momento que o hidrocoloide forma a ligação com a água que nós conseguimos o que queríamos quando colocamos o hidrocoloide dentro do nosso sistema alimentício. Nós gostaríamos, normalmente, de aumentar a viscosidade daquele sistema em algum determinado momento do processamento ou por algum motivo no shelf life daquele alimento. A gente já falou sobre os motivos que nós utilizamos hidrocoloides no primeiro vídeo dessa série, que trata sobre os tipos de hidrocoloides e faz uma introdução sobre eles. Então, hidratação nada mais é do que a junção do hidrocoloide com a água, que é muito diferente, concordam comigo, do que a dispersão. Então, se eu jogo uma colher de goma xantana dentro de um copo d'água e misturo, não necessariamente naquele momento ela já formou as ligações iônicas, ou no caso as ligações de pontos de hidrogênio com a água. Essas ligações levam tempo para ocorrer e dependendo de alguns fatores que nós vamos ver na sequência, mais ou menos tempo, ok? Então, quais são os fatores que afetam a hidratação? A temperatura, o tamanho de partícula, a agitação, os dispersantes e a competição com outros ingredientes presentes e o tipo de solvente utilizado. Normalmente, uma regra geral que nós temos aí para os hidrocoloides, salvo raríssimas exceções, se algo lhe ajuda a dispersar um hidrocoloide, ele vai dificultar a hidratação. Então, no vídeo anterior, nós vimos que, por exemplo, partículas maiores se dispersam mais facilmente. E nós podemos lançar mão desta tecnologia ou desse conhecimento para reduzir a formação de grumos no nosso sistema alimentício. Pois bem, partículas maiores, elas demoram mais a serem hidratadas. Por quê? Porque o hidrocoloide é formado por várias moléculas que se agregam em partículas. Mas a dispersão se dá nas partículas, mas a interação da água com a molécula se dá justamente no nível molecular. Então é preciso que a água penetre por entre a partícula e desagregue todas essas moléculas que estão de alguma forma ligadas entre si, desagregue essas moléculas e se una às moléculas. Então, quanto maior a partícula, mais trabalho a água tem ao entrar dentro da partícula. Bom, começando com a temperatura, eu tenho alguns gráficos para ilustrar alguns efeitos que nós temos de fatores que afetam a hidratação. Então, inicialmente, a gente tem quais são os hidrocoloides que se hidratam a temperatura ambiente. A goma xantana, a goma guara, a CMC, o alginato de sódio, de cálcio, de amônio, a carragena lambda, a metilcelulose, a hidroxipropilmetilcelulose e a pectina. Depois nós temos hidrocoloides que necessitam de aquecimento para acontecer a hidratação. O agar, a goma gelana, a carragena iota, a carragena capa e o alginato de cálcio. Aqui a gente consegue enxergar, quando elas necessitam de aquecimento, a gente consegue enxergar claramente a diferença entre hidratação e dispersão. Então, por exemplo, se eu pegar uma carragena capa e jogar em água, ela não vai me conferir nenhuma viscosidade. Porém, se eu aquecer essa carragena capa, eu começo a ver um pouco de viscosidade e ao resfriar eu tenho, então, a gelificação da carragena capa. O mesmo vale para o agar e o mesmo vale para a gelana. Algumas gomas, por exemplo, conseguem dar uma certa viscosidade a frio, mas desenvolvem completamente a sua viscosidade após o aquecimento. Isso quer dizer que elas têm partes da molécula que conseguem se ligar, fazer pontes de hidrogênio facilmente com a água a temperatura ambiente e partes da molécula que só começam a interagir com a água após o aquecimento. 3 exemplos é a goma cássia, a goma tara e a LBG. E surgiu aí para mim a MCC como mais uma goma que precisa de aquecimento. Voltando o exemplo da carragena capa, ilustrando essa questão de que a carragena capa ela pode
ela é um bom exemplo de que dispersão é diferente de hidratação. Eu só posso considerar a goma hidratada após o aquecimento, que acontece aí a uns 90 graus, 70 a 90 graus por aí, dependendo das frações de capa que você está falando. Isso quer dizer que quando eu jogo a carrageia na capa, o que é muito comumente utilizada, por exemplo, na produção de presuntos ou produção de produtos cárneos, quando eu jogo essa carrageia na capa na salmoura, ela não está hidratada. Aquilo de forma alguma é uma hidratação, aquilo é apenas uma dispersão. A hidratação vai se dar, por exemplo, no presunto, como nós já falamos no vídeo anterior, quando essa carrageia na capa se aquece lá dentro do presunto durante a etapa de cozimento, ok? E goma cássia, goma tara, goma LBG, até conseguem se hidratar razoavelmente em temperatura ambiente, porém a hidratação completa acontece após o aquecimento. Então, se eu estou usando a cássia, tara e LBG num sistema que não possui aquecimento, é possível que eu não esteja conseguindo 100% da viscosidade que essas gomas poderiam me trazer. Isso pode ser tanto desejado, pode ser intencional, como pode ser não desejado, e eu posso talvez lançar mão de um outro hidrocoloide mais adequado ao meu processo. Aqui a gente tem, então, os gráficos que eu mencionei anteriormente. Nós podemos ver aqui o efeito do tamanho de partícula para o tempo de 90% de hidratação daquela goma. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre quando a gente consegue 100% de hidratação. Normalmente, nos sistemas alimentícios, a gente não chega a 100% de hidratação, porque isso requeriria um tempo muito grande de mistura, um tempo muito grande de espera. Aqui nós podemos ver que a goma o hidrocoloide que tem a partícula pequena, ele alcança os 90% de hidratação muito antes do hidrocoloide que tem a partícula grande. E, eventualmente, o que tem a partícula grande, talvez, isso depende muito, obviamente que isso é só uma ilustração geral, vocês podem entrar em contato com os fornecedores de ingredientes de vocês para verificar a capacidade de chegar na hidratação quase completa dos hidrocoloides de partícula grande que vocês compram. Mas, por exemplo, com uma regra geral e razoavelmente grosseira para os hidrocoloides, essas partículas muito grandes podem até não chegar aos 90% de hidratação. Aqui eu estou usando não viscosidade, estou usando torque. Para quem já usou viscosímetros de qualquer marca, sabe que o viscosímetro, de fato, ele não mede normalmente viscosidade. O viscosímetro mede normalmente torque e com cálculos ele transforma esse torque em viscosidade. Então, ao invés de viscosidade, eu estou falando aqui de torque. Mas são medidas aparentes e similares, né? Salvo, também isso é uma aproximação, né? Mas só a títulos de entendimento. Então, quando eu vou pensar no meu sistema, qual hidrocoloide eu vou escolher, eu tenho que escolher levando em conta uma série de condições. Entre elas, por exemplo, a capacidade do meu sistema de dispersar bem os meus hidrocoloides e o tempo de processo que eu tenho disponível na minha fábrica ou que eu desejo que esse processo leve por várias situações, como, por exemplo, a ocupação da fábrica e até custos, né? Então, leve em consideração de que, escolhendo partículas maiores que me ajudam a dispersar, eu vou ter, em contrapartida, na etapa de hidratação, mais tempo para alcançar a viscosidade final desejada. Aqui nós temos uma comparação entre vários dispersantes que geram competição pela água com o próprio hidrocoloide. Vocês podem ver concentrações de dispersante diferentes, por exemplo, 3 partes de dispersante para uma parte de hidrocoloide, 5 partes de dispersante para uma parte de hidrocoloides, 10 partes de dispersante para uma parte de hidrocoloide, utilizando os dispersantes açúcar, propileno glicol, óleo de soja e sal. Nesse caso, nós estamos usando o alginato de propileno glicol em água morna, a 600 RPM, ou seja, para facilitar bastante a hidratação, porque a temperatura, aqui nesse caso, auxilia a hidratação desses hidrocoloides. Vejam bem que no caso do óleo de soja, nós temos uma
redução do tempo para hidratação conforme mais óleo de soja eu uso. Ou seja, quanto mais óleo de soja eu tenho misturado com o meu hidrocoloide, mais disperso ele está, como a gente viu no vídeo anterior, e com isso mais facilmente eu consigo hidratar essas moléculas do hidrocoloide. No caso do sal, é o contrário. Qual é o problema? Em todos os casos, o sal compete pela água com o hidrocoloide. O sal se liga com a água muito mais rapidamente do que o hidrocoloide consegue se ligar. Então, a quantidade de água disponível para o hidrocoloide fazer a ligação iônica ou a ponte de hidrogênio é menor do que se eu tivesse, por exemplo, utilizado o dispersante açúcar. É por isso que o sal talvez não seja o melhor dispersante para nós utilizarmos num sistema alimentício. Nós poderíamos lançar mão de outros dispersantes como a maltodextrina, o próprio propileno glicol é um excelente dispersante, ou até o açúcar, dependendo da condição, ok? Levando em consideração uma outra coisa importante, a dureza da água é uma grande competidora. O carbonato de cálcio também prejudica a hidratação de vários hidrocoloides. Um caso muito claro e assim bem emblemático é a goma gelana, que inclusive um dos tipos de goma gelana nós usamos normalmente sequestrantes para diminuir a dureza. Mas de modo geral, e para diminuir a dureza e facilitar a hidratação. Mas, de modo geral, o carbonato de cálcio, a dureza da água, ela vai prejudicar a hidratação das gomas. A gente tem, por exemplo, carragena iota também sendo bastante afetada pela dureza da água. Então, verifiquem qual é a dureza da água do seu local, da sua fábrica, para levar em consideração na hora de escolher o hidrocoloide, ou pelo menos informar essa dureza para o seu fornecedor de hidrocoloides. Bom, solventes também mudam bastante, como a gente viu lá anteriormente. O dispersante, ele muda bastante a velocidade de hidratação do hidrocoloide. E é claro que se eu vou colocar esse hidrocoloide em água, por exemplo, uma água deionizada, ou então vou colocar esse hidrocoloide numa salmoura, uma água com sal, eu vou ter quase o mesmo efeito, não é? Então, aqui a gente tem uma comparação também em alginato de sódio, antes era alginato de propileno de glicol, aqui é um outro tipo de alginato, usando um dispersante 10:1 e colocando esse alginato de sódio com um dispersante em uma água com sal ou uma água pura. Vocês podem ver como cresce muito o tempo mínimo, o tempo em minutos, para a gente conseguir 90% de hidratação, conforme o solvente que nós utilizamos. Então, se nós queremos utilizar a menor quantidade de hidrocoloides, que normalmente são ingredientes razoavelmente caros na formulação, e queremos extrair deles a maior capacidade, funcionalidade possível naquela fórmula, o ideal é fazer a hidratação do hidrocoloide em água pura, livre de sais de preferência e livre de íons também, né? Algumas dicas para a gente levar em consideração os alimentos, tudo que eu falei até agora, normalmente são sistemas bem simples de água mais sal ou água mais açúcar. Os alimentos são muito mais complexos do que isso. Nós temos gorduras, nós temos proteínas, nós temos fibras, nós temos uma diversidade de ingredientes dentro de um alimento que todos competem pela água. Então, normalmente nós não estamos falando de um tempo de hidratação pequeno, em torno de 10 a 20 minutos ou de 5 a 10 minutos. Nós estamos falando de um tempo de hidratação acima de 20 minutos para a gente conseguir realmente atingir a funcionalidade ideal daquela goma. Acima de 30 minutos, podendo chegar até 1 hora, dependendo do caso, não é? A outra coisa importante que nós temos que considerar nos alimentos, principalmente para alimentos ácidos, é a questão de retenção da viscosidade no shelf life. Eventualmente, nós temos alimentos com enzimas nativas e que não são inativadas durante o processamento, e também temos alimentos que são muito ácidos. E tanto o ácido quanto a enzima podem atacar o hidrocoloide que foi adicionado naquela formulação.
Um exemplo muito clássico são as celuloses, que são atacadas por celulases, que eventualmente estão presentes em alimentos de origem vegetal, e bebidas muito ácidas, cujo ácido pode atacar, por exemplo, a goma xantana, e nós temos uma redução da viscosidade ao longo do shelf life. Então, são questões que, se você está desenvolvendo um sistema alimentício que vai precisar ficar em shelf life, obviamente que quanto maior a temperatura desejada nesse shelf life, maior é a possibilidade de redução de viscosidade, deve ser levado em consideração isso também, ok? A questão da água dura, só retomando, quantidades acima de 100 ppm de carbonato de cálcio já são suficientes para reduzir a capacidade de hidratação e a velocidade de hidratação de alguns hidrocoloides, aí bem emblematicamente a goma gelana, carragena iota também é suscetível. Nesse caso, normalmente, se você falar para o seu fornecedor de ingredientes que a sua água é dura, porque eventualmente, né, você só tem essa fonte de água, não tem como mudar. Se você falar para o seu fornecedor de ingredientes que a sua água é dura, ele já vai lhe mandar uma amostra ou uma opção de hidrocoloide com algum sequestrante, como, por exemplo, citratos ou fosfatos, alguns tipos de fosfatos que são sequestrantes, são os sequestrantes mais comumente utilizados. Eventualmente você não tem essa opção, então você pode tentar lançar mão de citratos e fosfatos, no caso, geralmente citrato de sódio e hexametafosfato de sódio são utilizados como sequestrantes para a gente diminuir a competição com o carbonato de cálcio pela água. Além disso, se você não faz análise de entrada do seu hidrocoloide, a senhora inovadeira vai aí puxar sua orelha, porque você deve fazer. E quando você vai fazer análise de entrada do seu hidrocoloide, você precisa conseguir o mais próximo possível de uma hidratação 100%. Para a gente conseguir uma hidratação 100%, isso varia de hidrocoloide para hidrocoloide. Vocês podem entrar no JECFA. No JECFA vai ter como se faz a análise de viscosidade da sua goma, da goma que você compra, se é goma guar, se é goma xantana, se é LBG, por aí vai. Mas normalmente esses métodos de análise vão exigir tempos de mistura antes da medição de viscosidade de cerca de 2 horas ou até mais. A gente tem alguns hidrocoloides que você tem que deixar agitando por 24 horas para então fazer a medição de viscosidade. Então, só para vocês terem uma ideia, lembram que no início do vídeo eu falei, olha, hidrocoloides para conseguir 90% da viscosidade final levam talvez 30 minutos ou um pouco mais. Pois bem, para conseguir 100% precisa de muito mais tempo. Então, alguns hidrocoloides 2 horas de agitação, outros hidrocoloides até 24 horas ou mais. Então, dependendo do hidrocoloide, vejam com o seu fornecedor. Se o fornecedor não passa informação, olhem no JECFA qual é a forma de vocês realmente medirem a viscosidade desse hidrocoloide na entrada. Hidrocoloides variam a viscosidade. A viscosidade é muito importante por uma série de características dos produtos, da textura e do shelf life, da estabilidade dos produtos de vocês. Então, não deixem de analisar a viscosidade desses hidrocoloides ou algum parâmetro de funcionalidade desses hidrocoloides na entrada, no recebimento de novos lotes, ok? E assim, finalizamos a etapa de hidratação de hidrocoloides. A gente falou sobre uma série de parâmetros relevantes e fatores que afetam a hidratação dos hidrocoloides. E o próximo vídeo vai falar sobre gelificação. Então, aqueles poucos hidrocoloides que, após passar por alguma condição específica, conseguem se gelificar. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários aqui no canal e também compartilhar o vídeo com o pessoal que você conhece que poderia se beneficiar dessa informação. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!